Quando ouvimos falar em chefes do tráfico, imaginamos homens perigosos nas ruas, comandando tudo das sombras. Mas e quando o verdadeiro poder continua mesmo atrás das grades? Neste vídeo, você vai conhecer a história de um líder do crime que não perdeu o controle nem mesmo dentro da prisão. Um homem tão temido que até os carcereiros evitam cruzar seu caminho. Ele não só dominava o tráfico aqui fora, como levou esse império para dentro das celas. Do momento em que foi preso até as regras que impôs entre os próprios detentos, prepare-se para entender por que ele é conhecido como o chefe do tráfico mais temido da prisão. Uma história real, tensa e difícil de esquecer. Começamos com Jonaíque Martinez Estrela. Naquela noite de 20 de junho de 2018, a cidade de Nova York foi palco de um crime que abalaria profundamente seus moradores. Um grupo de jovens, identificados mais tarde como Jonaíque Martinez Estrela, Manuel Rivera, Elvin Garcia, José Muniz e Antônio Santiago, percorriam as ruas do Bronx com um objetivo cruel e premeditado. Todos pertenciam a uma facção extremamente violenta, de origem dominicana, conhecida como Trinitários, uma organização criminosa já conhecida pela brutalidade de seus ataques e pelo rigor com que punia qualquer um que fosse confundido com um inimigo. Leandro Guzmán Feliz, um adolescente de apenas 15 anos, havia saído de casa para encontrar um amigo novo a poucos quarteirões de distância. Ele não imaginava que aquela caminhada inocente terminaria de forma tão trágica. Quando 4 carros se aproximaram em alta velocidade, ocupados por integrantes do grupo criminoso, Leandro foi confundido com um membro de uma gangue rival. Um erro fatal. Sem entender o que estava acontecendo, o jovem começou a correr desesperadamente pelas ruas da vizinhança. Os veículos o perseguiam de forma implacável até que ele ficou encurralado próximo a uma bodega, uma pequena mercearia de esquina bastante comum no bairro. Em busca de socorro, ele entrou no estabelecimento correndo, esperando que aquilo o protegesse da fúria de seus perseguidores. As câmeras de segurança do local registraram o desespero de Leandro. Nas imagens, ele aparece ofegante, tentando se esconder atrás do balcão. Seus olhos expressam medo e confusão, como quem não entende por que está sendo caçado. A sensação de impotência é clara, mas o abrigo improvisado durou pouco. Um dos criminosos o identificou e invadiu a loja com brutalidade. Em segundos, os outros membros do grupo estavam ao seu lado. Leandro tentou resistir, mas acabou sendo puxado para fora da bodega à força, diante do olhar assustado de clientes e funcionários. O que aconteceu do lado de fora chocou não apenas a vizinhança, mas todo o país. Armados com facões e armas brancas de grande porte, os 5 criminosos cercaram o garoto indefeso e começaram a atacá-lo sem piedade. Eles se revezaram nos golpes, como se estivessem cumprindo uma missão. A cena foi registrada por testemunhas e câmeras de segurança e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando comoção nacional. Depois do ataque, os agressores fugiram em carros que os aguardavam a poucos metros dali. Mesmo gravemente ferido, Leandro ainda encontrou forças para tentar sobreviver. Cambaleando, ensanguentado e com as roupas rasgadas, ele retornou à bodega, mas foi orientado a sair. Do lado de fora, com os últimos vestígios de energia, ele sinalizou para as pessoas na rua, implorando por ajuda e pedindo que chamassem os serviços de emergência. Em um último esforço de sobrevivência, ele tentou correr até o Hospital São Barnabas, que ficava a menos de 2 quadras de distância. Mas antes de alcançar a entrada, caiu no chão, sem forças. Moradores da região tentaram socorrê-lo como puderam, mas a cena foi marcada também pela polêmica. 2 policiais que estavam próximos nada fizeram para ajudar, mesmo diante da gravidade evidente da situação. Posteriormente, ambos foram investigados por negligência. Cerca de 20 minutos depois, Leandro não resistiu aos ferimentos. A principal causa da morte foi um golpe profundo no pescoço, que comprometeu veias vitais. A investigação policial foi rápida e eficiente. As imagens das câmeras de segurança permitiram a identificação dos envolvidos, que foram presos e acusados de assassinato em 1º grau. Durante o julgamento, um 6º integrante da mesma facção, Kevin Álvares, decidiu cooperar com a promotoria em troca de uma redução em sua pena. Ele confessou que participou do sequestro de Leandro e ajudou a tirá-lo da bodega, mas se comprometeu a testemunhar contra os outros 5 acusados. Sua colaboração foi fundamental para o andamento do caso. No tribunal, os momentos finais do julgamento foram marcados por revolta. Os réus não demonstraram qualquer arrependimento, pelo contrário,
Fizeram gestos ligados à gangue e gritaram palavras de ordem como se ainda estivessem no controle. A frieza dos acusados revoltou a família de Leandro e os presentes na audiência. Jonaique Martínez Estrela, apontado como o autor do golpe fatal, recebeu a pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Já José Muniz, Elvin Garcia e Antônio Santiago foram condenados a penas que variam entre 25 anos e prisão perpétua. Manuel Rivera recebeu uma sentença de 23 anos à prisão perpétua, levando em consideração sua menor participação no crime, mas sem chance de perdão judicial. A morte de Leandro Guzmán Feliz comoveu os Estados Unidos e abriu um debate sobre violência juvenil, presença de facções em bairros de periferia e o papel da polícia em situações de emergência. Sua história ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, não apenas pela brutalidade do crime, mas por simbolizar a tragédia que pode acontecer quando o ódio e a intolerância são alimentados dentro de comunidades vulneráveis. Leandro foi apenas um adolescente no lugar errado, na hora errada. Mas sua memória segue viva, como um alerta para que algo assim nunca volte a acontecer. Se o caso de Leandro Guzmán Feliz escancarou a frieza de uma gangue, o próximo episódio traz à tona a fúria descontrolada de um adolescente no momento do julgamento. Um jovem que não apenas tirou a vida de uma mulher, mas também causou comoção ao transformar o tribunal em um verdadeiro caos. O nome dele? Michael Thomas. Em 2011, em Milwaukee, Wisconsin, um garoto de apenas 16 anos decidiu cruzar todos os limites. Michael Thomas estava em um minivan roubado ao lado de dois comparsas, Malik Merchant e Jimmy Scales. Os três percorriam as ruas da cidade quando estacionaram em uma esquina movimentada da West Lisbon Avenue. Foi ali que cruzaram com Sharon Staples, uma mulher de 34 anos que estava apenas tentando seguir sua rotina diária. Sem hesitar, Thomas desceu do veículo e abordou Sharon exigindo que ela entregasse sua bolsa. Mas Sharon, mesmo grávida de 12 semanas, resistiu. E foi essa resistência que levou Thomas a cometer um ato irreversível. Ele atirou. Um único disparo tirou a vida de Sharon e do bebê que ela carregava. O crime gerou indignação entre os moradores e mobilizou rapidamente a polícia local, que conseguiu localizar e prender Michael Thomas. Diante da gravidade do crime, ele optou por se declarar culpado por duas acusações de homicídio culposo em primeiro grau. Durante o julgamento, Thomas se manteve em silêncio. Parecia calmo, quase apático, como se não estivesse totalmente presente naquele momento crucial. Mas tudo mudou quando a sentença foi anunciada. Assim que se preparava para deixar o tribunal, o jovem olhou para seus familiares no fundo da sala e, num instante, partiu em direção a eles, causando uma verdadeira confusão dentro da corte. Os oficiais de justiça agiram imediatamente tentando conter o adolescente, mas encontraram resistência. Ele se debatia, gritava, e a galeria, onde estavam familiares e amigos, entrou em pânico. O barulho tomou conta da sala de audiências. Pessoas choravam, gritavam, e o clima ficou tão tenso que um dos familiares também teve que ser detido por desacatar as ordens do juiz e dos seguranças. Mesmo com todos os esforços para acalmar a situação, o tribunal ficou completamente fora de controle por alguns minutos. A tensão era palpável. Michael precisou ser imobilizado e retirado à força. Enquanto era conduzido para fora, familiares tentavam confortá-lo aos gritos, em uma tentativa desesperada de amenizar a cena dramática que se desenrolava diante dos olhos de todos. No fim, a justiça seguiu seu curso. Michael Thomas foi condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato de Sharon Staples e seu bebê. Malik Merchant, que atuou como olheiro no crime, recebeu uma sentença de 17 anos. Já Jimmy Scales, responsável por dirigir o veículo durante a fuga e que se declarou integrante de uma gangue conhecida na região, os Discípulos, foi condenado a 25 anos. O caso de Michael Thomas não apenas tirou uma vida inocente, mas também expôs as consequências trágicas da violência juvenil e o impacto profundo que ela tem em todos os envolvidos, vítimas, criminosos e suas famílias. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Joseph Lancia. Lancia era mais do que apenas um membro dos Hells Angels. Ele era o presidente da temida gangue de motoqueiros em Rhode Island. Em 2019, durante uma disputa pessoal com Richard Starnino, um ex-candidato a se tornar membro do grupo, Joseph perdeu o controle. Ao ver o caminhão de entregas dirigido por Starnino, Lancia sacou uma arma e disparou sem hesitar.
O tiro atravessou a lataria e atingiu o lado do passageiro. Milagrosamente, ninguém saiu ferido. Mas o que mais assustou as autoridades foi o contexto do ataque. Havia crianças por perto e uma escola do outro lado da rua. Ou seja, qualquer erro de mira poderia ter se transformado em uma catástrofe. Mesmo com o susto, Richard Starnino fez algo que ninguém esperava. Ele continuou dirigindo, ignorou o ocorrido e seguiu com as entregas do dia como se nada tivesse acontecido. O caso, porém, não passou despercebido pelas autoridades. Dias depois, a Polícia Estadual realizou uma operação massiva contra a sede dos Hells Angels, em Providence. Fortemente armados, os oficiais cercaram o prédio e exigiram que todos saíssem com as mãos para o alto. Alguns membros da gangue foram detidos no local, e entre eles estava o próprio Joseph Lancia. Inicialmente, Lancia enfrentava acusações severas, incluindo tentativa de homicídio. No entanto, graças a um acordo judicial, as acusações mais graves foram retiradas. O líder da gangue declarou-se não contestante por agressão com arma de fogo, uma jogada jurídica que não é uma confissão direta, mas que tem o mesmo peso de culpa perante o tribunal. No dia da sentença, Lancia não estava sozinho. Diversos membros dos Hells Angels compareceram ao tribunal, vestindo seus coletes icônicos e deixando claro que seu presidente não seria abandonado. Quando teve a chance de se pronunciar, Joseph permaneceu em silêncio. Nenhuma palavra. Mas a juíza Kirsten Rogers não deixou passar. Ela foi direta. Qualquer atraso, por menor que fosse, violaria os termos da sentença. Além disso, impôs uma ordem de restrição de 8 anos, proibindo Lancia de qualquer contato com a vítima. Por fim, veio a sentença definitiva. 5 anos de prisão, todos a serem cumpridos em regime fechado, além de mais 10 anos de liberdade condicional sob vigilância rígida. Joseph Lancia, que por anos comandou uma das gangues mais temidas da costa leste dos Estados Unidos, agora enfrentaria o peso da justiça, não apenas por suas ações, mas por toda a estrutura de poder que construiu ao seu redor. Mas se alguns criminosos enfrentam o tribunal com lágrimas nos olhos ou tentando convencer o juiz de que mudaram, outros simplesmente não se importam, nem com a vítima, nem com a justiça. E é justamente esse tipo de frieza que causa indignação até nos profissionais mais experientes do sistema penal, como foi o caso de David Moses. Com apenas 17 anos, Moses e 2 comparsas invadiram a casa de Dorothy Session, uma senhora de 81 anos na Califórnia. O objetivo era simples e cruel: roubar. Mas quando Dorothy resistiu, a situação tomou um rumo ainda mais trágico. David não hesitou. Ele espancou brutalmente a idosa até a morte. De acordo com o laudo, Dorothy teve o nariz quebrado, perdeu vários dentes, sofreu cortes profundos na boca e hematomas tão severos que seus 2 olhos estavam completamente negros. Durante o interrogatório, Moisés confessou ter sido o responsável pelo ataque. O mais revoltante, no entanto, viria durante o julgamento. Na audiência de sentença, David Moses parecia estar entediado. Entre bocejos, risadinhas e olhares vazios, ele não demonstrou um pingo de arrependimento. Em certo momento, chegou até a cochilar na cadeira enquanto ouvia os relatos sobre o que ele mesmo havia feito. A promotoria destacou que o jovem parecia se divertir com o processo, como se fosse um jogo. Segundo o promotor, em nenhum momento ele demonstrou qualquer empatia, culpa ou reconhecimento pela brutalidade do crime. Apesar dos esforços da defesa, que pediu ao juiz que desse a Moses uma chance de liberdade no futuro, mesmo que distante, o tribunal foi categórico. O juiz recusou o pedido e o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Contudo, por ter sido julgado como menor de idade, uma mudança na legislação anos depois abriu a possibilidade de reavaliação da sua pena. Ainda assim, o juiz responsável pela reanálise manteve a sentença original, destacando a ausência total de arrependimento e a frieza extrema com que o crime foi cometido. David Moses jamais sairá da prisão. E para muitos, isso ainda parece pouco diante do horror que causou. Em alguns julgamentos, o silêncio do réu é mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Mas em outros, o criminoso faz questão de deixar claro com todas as letras que não sente culpa e que faria tudo de novo. Foi o que aconteceu no caso de Luiz Bracamontes. Em outubro de 2014, a Califórnia foi palco de uma sequência brutal de crimes cometidos por Bracamontes, um imigrante em situação irregular nos Estados Unidos. Tudo começou no estacionamento de um Motel 6, quando o delegado Danny Oliver, do condado de Sacramento, se aproximou do carro de Bracamontes.
Sem hesitar, o criminoso sacou uma arma e atirou na cabeça do policial, matando-o na hora. Depois disso, Bracamontes roubou um carro e fugiu para o condado vizinho. Lá ele abriu fogo contra mais agentes da lei, assassinando o detetive Michael Davis Jr., do condado de Placer. Ao todo, a sua onda de violência deixou 2 policiais mortos e outras pessoas feridas. Mesmo diante da gravidade dos crimes, Bracamontes se declarou inocente, mas suas atitudes no tribunal contavam outra história. Durante as audiências, ele não apenas admitiu os assassinatos, ele se gabou deles. Disse em voz alta que gostaria de ter matado ainda mais policiais e chegou a prometer que, assim que escapasse da prisão, faria exatamente isso. Eu vou matar mais. Seu comportamento era provocador e frio. Em um momento que deixou todos em choque, Bracamontes sorriu largamente ao ouvir o veredito de culpado, bateu palmas, assobiou e até mandou beijos para os familiares das vítimas. Nem o seu próprio advogado tentou amenizar os fatos. Admitiu publicamente que seu cliente era responsável pelas mortes de Danny Oliver e Mike Davis. Não havia argumento que pudesse suavizar a crueldade de seus atos, nem o desprezo absoluto pelas vidas que destruiu. Ao final do julgamento, Luiz Bracamontes foi condenado por assassinato em 1º grau. Sua pena, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas, para quem acompanhou o caso, o mais perturbador não foi a frieza dos crimes. Foi ver um homem sorrindo e aplaudindo enquanto era condenado pela morte de 2 pais de família. Um lembrete cruel de que às vezes o perigo não está apenas nas ruas, mas também dentro da sala de audiências. Em muitos casos, o contexto do crime envolve disputas, tensões ou desentendimentos que, de alguma forma, justifiquem o comportamento do criminoso. No entanto, há situações em que a violência é absolutamente sem motivo, sem qualquer provocação ou razão. Esses casos são os mais difíceis de entender, pois revelam a frieza e a falta de empatia do agressor. Esse foi o caso de David Parga. Em 2006, Parga, membro de uma gangue de La Habra, cometeu um crime brutal contra Leland Washington, um jovem de 27 anos. Washington, um homem negro e graduado, foi convidado a sair de uma festa de Halloween, onde a maioria dos convidados eram membros de uma gangue mexicana. Quando ele retornou à festa, Parga interpretou isso como uma afronta e, sem qualquer motivo aparente, se aproximou de Washington e disparou várias vezes contra ele. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo depois. No tribunal, Parga decidiu se defender sozinho, sem advogado, mas no final, foi condenado por homicídio em 2º grau. Durante a sentença, a família de Washington teve a oportunidade de se manifestar. O irmão de Leland falou sobre o sofrimento imenso de perder alguém tão querido e irreparável, enquanto a irmã relatou a dor de nunca mais ver o irmão, especialmente em datas significativas como o Halloween, que agora seria marcada pela tragédia. A mãe de Washington, em sua fala, expressou uma profunda tristeza ao refletir sobre a perda de um filho e disse que, se Parga tivesse conhecido seu filho, poderia ter sido amigo dele. Por fim, David Parga, aparentemente arrependido, pediu desculpas à família de Washington, reconhecendo o sofrimento que causou. No entanto, o juiz, ao ouvir suas palavras, o chamou de covarde pela violência injustificável e o condenou a 50 anos de prisão até a vida. Este caso mostra a irracionalidade de certos atos de violência. A simples falta de compreensão e respeito pelo outro foi o que levou à morte de um jovem, que poderia ter sido um grande amigo. No fim, apenas a dor e o vazio ficaram para os que o amavam. Outro caso chocante foi o de Yarcé Onfroy. Yarcé Onfroy, mais conhecido como XXX Tentacion, foi brutalmente assassinado durante um assalto em junho de 2018, deixando uma marca indelével na cena do rap e no coração de milhões de fãs. O trágico evento aconteceu em Deerfield Beach, na Flórida, enquanto o rapper de 20 anos estava em busca de uma motocicleta. Acompanhado por seu tio, Leonard Kerr, ele retirou cerca de $50 mil do banco para concretizar a compra. No entanto, mal sabia ele que estava sendo seguido por 4 homens: Michael Boatwright, Trayvon Nome, Dedrick Williams e Robert Allen. Esses indivíduos, que estavam acompanhando todos os passos de Onfroy, o observaram até uma concessionária, onde confirmaram que era, de fato, o rapper. Quando o artista saiu da loja, seu carro foi interceptado por um SUV preto, de onde os criminosos saíram armados e com os rostos cobertos. Boatwright e Nome abordaram o rapper à mão armada
iniciando um violento confronto que culminou no assassinato de Onfroy, enquanto eles roubavam o dinheiro que ele acabara de sacar. Após a ação, os criminosos fugiram rapidamente, mas não sem que um transeunte registrasse o momento, filmando a cena e chamando a emergência. A morte de XXXTentacion abalou profundamente o mundo da música, com artistas como Diplo e J. Cole prestando homenagens ao jovem talento. Meses depois, os 4 envolvidos foram presos e acusados de assassinato em primeiro grau e assalto à mão armada. Robert Allen, no entanto, optou por um acordo de delação premiada, oferecendo seu testemunho contra os outros 3 em troca de uma redução em sua sentença. A acusação apontou que o assassinato de Onfroy foi premeditado, cuidadosamente planejado e executado com frieza. O advogado de Boatwright tentou minar a credibilidade de Robert Allen, alegando que ele mentiria no tribunal, mas a defesa foi ainda mais inesperada quando o advogado de Williams acusou diretamente o rapper Drake, sugerindo que o cantor fosse responsável pela morte de Onfroy, alegando que o rapper havia expressado temores sobre sua segurança em mensagens anteriores. A defesa também insinuou que Allen poderia estar sendo pago por Drake para testemunhar contra os outros réus, mas essas alegações nunca foram provadas. A defesa de Nome, por sua vez, tentou defender seu cliente, alegando que não havia evidências físicas ligando-o ao crime, como uma arma ou DNA. No entanto, o tribunal viu por meio de uma montanha de evidências que a acusação estava correta. O que realmente selou o destino dos réus foi o testemunho de Leonard Kerr, o tio de Onfroy, que estava presente no local do crime. Kerr descreveu minuciosamente o momento exato em que o rapper foi abordado e atacado, além de uma recriação do assassinato. O segundo elemento crucial foi uma série de imagens e vídeos que os acusados postaram nas redes sociais, exibindo dinheiro roubado e celebrando sua vitória criminosa. Finalmente, o testemunho de Robert Allen detalhou a ação do crime, confirmando que Boatwright foi o responsável pelos disparos fatais. Com todas essas provas, o veredicto foi claro. Os 3 principais acusados foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Michael Boatwright, como o executor do crime, recebeu uma sentença adicional de 30 anos. Robert Allen, por ter cooperado com as investigações, recebeu uma sentença significativamente mais branda, de 7 anos de prisão, além de 20 anos de liberdade condicional por homicídio de segundo grau. Esse caso não apenas revelou a crueldade com que a vida de Onfroy foi interrompida, mas também trouxe à tona a forma como a justiça, mesmo diante de tantas mentiras e manipulações, sempre encontra seu caminho. A perda de XXXTentacion deixa uma lacuna no mundo do rap, mas sua memória e sua música continuam a inspirar muitos, apesar da tragédia que marcou seu final prematuro. Entretanto, seu caso não se compara a Brandon Spencer. O caso de Brandon Spencer é mais um exemplo de violência desmedida que, assim como o de Jahseh Onfroy, deixou uma marca profunda na sociedade e nos familiares das vítimas. Em 2012, Spencer, de apenas 19 anos, se envolveu em um tiroteio durante uma festa de Halloween no campus da Universidade do Sul da Califórnia, USC. A confusão, que resultou em 4 feridos, teve início com um confronto entre gangues, um episódio que causou pânico entre os estudantes presentes. Muitos fugiram para se salvar, enquanto outros se esconderam, temendo pela própria vida. Spencer, um membro conhecido de uma gangue, foi acusado de abrir fogo contra uma multidão, aparentemente em represália a um rival. Embora tenha tentado justificar suas ações, alegando não ser o criminoso retratado pela acusação, a gravidade do seu comportamento ficou evidente. A acusação apontou que, ao disparar indiscriminadamente, ele demonstrou a intenção de matar, colocando todos ao redor em risco. Durante o julgamento, a defesa tentou construir uma narrativa de arrependimento e confusão, mas os jurados não se deixaram enganar. Spencer foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo tentativa de homicídio em 4 casos distintos. Quando chegou o momento de sua sentença, ele não conseguiu controlar as emoções e teve um colapso completo. O tribunal foi tomado por uma cena de desespero, com Spencer batendo a cabeça na mesa, sendo contido pelos oficiais. Ao final, ele recebeu uma sentença de 40 anos a life, sendo condenado por seus atos de violência que marcaram a vida dos presentes naquela noite fatídica. Assim como no caso de Jahseh, a violência gratuita em ambientes que deveriam ser de celebração ou lazer acaba expondo o lado sombrio de uma sociedade onde o conflito é resolvido com brutalidade.
E agora o caso mais chocante desta lista. Christopher Dean, um traficante de Atlanta que aos 33 anos tentou sair do mundo do crime. Dean, querendo fazer sua última negociação antes de deixar o tráfico, acertou um encontro com Xavier Gibson, um membro da gangue Gangster Disciples. O que ele não sabia era que o grupo de criminosos havia descoberto que ele havia trabalhado como informante da polícia, o que já era suficiente para colocar sua vida em risco. A armadilha foi armada. Gibson levou Dean até sua casa em Sandy Creek Drive, onde por mais de 1 hora ele foi brutalmente espancado com um pedaço de madeira e uma barra de ferro. Mas a tortura não parou por aí. Além das agressões físicas, Dean foi submetido a humilhações ainda mais cruéis e, no fim, executado com extrema violência. O grupo de gangsters, incapaz de entender qualquer tipo de remorso, decidiu se desfazer do corpo de Dean no terminal de trem Marta, em Hamilton e Holmes. Quando a polícia fez a descoberta do corpo de Dean, encontraram também as armas utilizadas na tortura. Mas o verdadeiro choque veio quando os investigadores voltaram à casa de Gibson, onde encontraram evidências de que os criminosos continuavam a viver lá, cercados pelos vestígios do crime. A casa estava manchada de sangue, e o cenário deixava claro o nível de violência que o homem havia enfrentado. 5 membros da Gangster Disciples foram presos e acusados pelo assassinato brutal de Dean: Christopher Lockett, Xavier Gibson, Cus Clark, Joshua Rooks e Jasper Green. O nível de brutalidade foi tamanha que, segundo a acusação, a pressão da tortura causou um afundamento no crânio de Dean. Era óbvio que, além de uma vingança pessoal, o grupo queria enviar uma mensagem cruel para qualquer um que pensasse em traí-los ou colaborar com as autoridades. Durante o julgamento, os 5 foram encontrados culpados de homicídio e outros crimes relacionados a gangues. O momento mais angustiante veio quando o pai de Christopher Dean, visivelmente emocionado, tomou a palavra e descreveu a dor de perder seu filho, dizendo que havia sido uma tarefa impossível contar à sua filha de 5 anos que o pai nunca mais voltaria para casa. As palavras dele, repletas de dor e tristeza, tocaram profundamente todos no tribunal. Ao final do julgamento, os 5 membros da gangue foram sentenciados a passar o resto de suas vidas na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato brutal de Christopher Dean. E se estes casos te chocaram, confira o homem mais temido na prisão da Inglaterra. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.